no Canal Aberto, a convidada do dia. Muito bem, como anunciamos há pouco aqui no programa, o nosso bate-papo de hoje é com a doutora psicóloga do Hospital Vita, Lilian Sakagami. Ela vem, aliás, está conosco, na linha para conversar sobre o bullying, já que amanhã é o Dia da Infância e é um problema que acomete nossas crianças. Temos que nos preocupar com isso. Bom dia, Lilian Sakagami, bom dia, obrigado por atender a equipe da Rádio RB2. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Aqui, o nosso bate-papo hoje sobre este assunto, que é um assunto importante, bastante sério, que merece nossa atenção e cuidado, que é o tal do bullying. Até essa expressão bullying é uma expressão da língua inglesa, que remete à agressão, E essa agressão, muitas vezes, não é, doutor? Ela pode ser verbal, física, intencional, repetitiva e que gera muito transtorno aí para aquele que sofre, não é mesmo? Isso, é verdade. O bullying normalmente é intencional, sim. Começa às vezes como uma brincadeira, mas vai tomando uma proporção maior e gera um sofrimento muito grande mesmo, emocional, na criança que sofre o bullying. E muitas vezes a criança que faz o bullying também está em sofrimento, Então a gente precisa ver todos os lados da situação. Sim. A doutora falou uma coisa muito importante agora, A criança que faz o bullying também pode estar sofrendo de alguma forma. Não com aquela situação a qual ela coloca outra, mas de repente, porque a criança, a gente sabe, a gente que é pai, sabe que a criança, ela reflete aquilo que ela vê, aquilo que ela sofre. Provavelmente ela está fazendo porque ela aprendeu com alguém, ou sofreu, e na cabecinha dela, já que ela sofreu, ela também vai fazer com outra criança. Ou estou enganado, doutor? Não, pode ser. É uma das variáveis, é uma das possibilidades, sim, A gente, existem muitas linhas teóricas dentro da psicologia e uma delas fala exatamente isso. A gente faz aquilo que a gente aprende. A gente aprende vivendo, a gente aprende observando também. Então, como você disse, pode ser alguma coisa que ela mesma já sofreu, ou pode ser, e ela entende isso como uma forma de interação natural, Então, se ela aprendeu isso, cresce vendo ou vivendo isso, acontecendo com ela, ou ela observando com alguém de casa, alguma coisa assim, ela pode entender isso como uma forma de relacionamento natural mesmo. Então, e aí se comportar dessa forma com os colegas, Então, é uma das possibilidades, sim. E quais seriam as outras variáveis, então, doutora, além dessa? As principais? Sim, existem várias. A gente vê muito crianças que são muito inseguras e que buscam a aprovação do grupo e por isso fazem o bullying, Então, por mais que o bullying faça outra criança sofrer, e as crianças têm até essa habilidade empática de poder perceber que o outro está sofrendo, às vezes não consegue mensurar o tamanho desse sofrimento, então minimiza o problema, uma coisa muito comum entre os adultos também. E tem Ibope, Normalmente aquele que faz o bullying sempre dá uma olhada à volta, ver se não tem alguém rindo, e normalmente tem alguma outra criança dando risada da piada que foi feita, ou da brincadeira ali, que eles vão considerar brincadeira, uma brincadeira que foi feita com a criança que sofre o bullying. Então ele ganha algum tipo de Ibope. Então crianças muitas vezes inseguras, agressivas por formação, para essa observação mesmo, crianças que não estão conseguindo encontrar o seu lugar no grupo, existem muitas variáveis mesmo. Agora, quais são as formas mais comuns de bullying, doutora? Não tem assim um estudo que faça um resumo disso. Normalmente xingamentos, como eu disse, normalmente começa por alguma brincadeira, então xingamentos, tiração de sarro, e essa é a diferença, isso que a gente precisa diferenciar, nem tudo é bullying. Muita gente fala, quando eu era pequeno, brincavam muito comigo, faziam muita piada comigo, mas eu tô aqui, tô tranquilo, não sofri bullying. Ok, então isso não era bullying. O bullying é quando traz um sofrimento extenso mesmo, grande para aquele que sofre. Então, muitas vezes começa com essas brincadeiras entre amigos mesmo, mas vai tomando uma proporção que é só isso dentro da escola. Também roubar mochila é muito comum, assim, esconder materiais da própria criança, essas coisas acontecem bastante. Aí
a verbal, né? E a física também, né? Pode chegar a física. Empurrões, sim, empurrões, tropeções. Normalmente não tem muito explícito nada, agressão maior mesmo. Bater no menino todo dia. Até porque nesse nível a escola interfere muito mais rápido também. Né? Antes disso, as escolas estão muito mais atentas a tudo isso. Hoje em dia, a maioria das escolas tem muitos inspetores pelos corredores na hora do recreio, tudo isso. Então isso é mais observado mesmo, né? Deve ser mais observado mesmo. Então não é tanto de apanhar todos os dias alguma agressão física maior mesmo, né? Tem mais interferência da família, é mais comum que a criança conte mais quando são coisas maiores como essas. Quando são coisas menores, a criança acaba não contando que está sofrendo isso mesmo, né? Até por medo de ser, muitas vezes, o seu sofrimento menosprezado. Dos adultos falarem que não, é assim mesmo, só tá brincando, tem que aprender a se virar e tudo isso. Ou tenho medo de se tornar vítima pela segunda vez. A criança vem contar, o pai ainda acha que a culpa é do menino ou da criança, né? Mas também você deixa acontecer aquela coisa, né? Tem medo tem medo da resposta do pai ou da mãe, ainda tem medo de ser penalizado por aquilo, né? Isso, com certeza, ser criticado, né? Vai depender muito do perfil em casa também, né? Exato. Eu vou lá contar um sofrimento, eu sou criticada, meu sofrimento é minimizado. Isso acontece muito com criança, né? Mas isso não é problema, isso é uma coisa que acontece todo dia. Mas tem que lembrar que para uma criança pequena, problema, realmente, qualquer coisa que saia do que é o natural acaba sendo um problema, né? Eles estão em fase de adaptação, estão tentando se encontrar. Então tudo que tira eles do equilíbrio do que é o normal no dia a dia é um problema que precisa ser resolvido. A gente precisa ajudar eles a encontrar formas de solução, né? Até para essa criança não acabar sendo também só aprendendo a resolver na agressividade da forma como ela está observando, né? Como a gente já falado antes. A criança que sofre o bullying também observa essa forma de interação e a gente precisa ensinar ela novas formas de interação e de resolução de problema para que ela não ache que essa é uma solução. Correto. Agora, para os professores, educadores, pedagogos, pais, mães, tios, avós, pessoas que cuidam de crianças, né, geralmente que tem mais de uma sob o seu cuidado, sob a sua tutela, quando uma simples brincadeira, uma brincadeira deixa de ser brincadeira e passa a ser bullying, porque aí a intervenção do adulto é importante. Falou, opa, peraí, assim não, né? Quando? Né? Qual é o limite? Existe? Tem como a gente identificar isso, doutor? A gente já precisa ter essa sensibilidade de observação do nível de sofrimento da criança, né? Às vezes em casa mesmo a gente pode classificar bullying, né? Não é só entre as crianças. É exatamente isso, uma brincadeirinha de um pai com um filho ou da mãe, né? A gente tem que observar a reação da criança, conversar com ela até, ficou chateado, o que tá achando, até para ensinar ela a lidar com esses sentimentos também, poder expressar isso de formas que sejam construtivas e resolutivas para ela, né? Que ela se expresse o quanto não tá gostando, ou o quanto isso tá afetando ela. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. O bullying tem esse limite mesmo, né? De quando começa a causar um sofrimento real e de quando ele é repetitivo, né? Pela frequência, né? Então a gente precisa observar isso. A criança vem e conta, um amigo meu me xingou, fez tal brincadeira e todo mundo riu de mim. É mesmo? Vamos acolher isso. Isso não necessariamente já é bullying, mas vamos acolher isso, né? Vamos dar uma investigada sempre. Lembrar de perguntar como que tá indo, de repente marcar uma reunião na escola para pedir para que observem um pouco mais, para ver se está sendo repetitivo e a criança que não está contando ou não. Então a gente precisa ser muito participativo sempre. E tá muito atento ao relato da criança, né? Às vezes a gente no carro, trazendo o filho da escola, pergunta rápida com o seu dia, mas tá prestando atenção no trânsito, tá prestando nas coisas ainda do trabalho, e não presta bem atenção no relato do filho. Muitas vezes é nesse relato que vai vir essa intensidade, a frequência e até o mesmo sofrimento emocional. Aqui a doutora até já começa a responder aqui a minha próxima pergunta, que eu faria, é como evitar, né, o bullying. Então, essa atenção por parte dos pais é muito importante, né? E quais atitudes também, de repente, que a criança deve tomar para evitar que o bullying não a afete? Se é que a criança tem consciência disso ou daí a orientação deve partir dos pais? Isso, depende muito do nível de maturidade emocional, né? Depende da idade, tudo isso, né? Afetar sempre afeta, né? Isso é uma coisa difícil da gente julgar. A gente costuma falar, não liga pro que estão falando, mas todo mundo liga, né?
O social é muito importante na nossa vida, né? Tem várias frases que falam disso, nenhum homem é uma ilha, a gente faz parte de um grupo sempre, e ser aceito por esse grupo, ser reconhecido como importante por esse grupo é importante em qualquer idade mesmo. Então dizer, não ligue para o que estão falando é complicado mesmo. O que a gente consegue fazer é, apesar de ligar para o que estão falando, a gente fortalecer a criança para que ela saiba que não é a opinião de uma pessoa ou um grupo isolado que vai definir quem ela é, ou como ela deve ser, ou quanto ela é aceita ou não. Então, apesar de ter pessoas que não gostam de mim, porque essas pessoas sempre vão existir, eu preciso conseguir dar foco naqueles que gostam, valorizar mais as pessoas que me tratam bem do que as que me tratam mal, valorizar mais o positivo do que o negativo. E ensinar a criança também sempre a ter essas estratégias de resolução de problema, não só passar pelo problema e não tentar resolver. Conversar com a criança que faz o bullying, pedir ajuda para as outras pessoas da escola, pedir ajuda para os pais, pedir ajuda para próprios amigos mesmo, né, que possam fazer uma corrente, ao invés de ser aquele contra mim, de ser vários junto comigo, não necessariamente contra aquele, mas me fortalecendo para que aquilo não me afete tanto, daí sim, a gente consegue construir, né, mas como muito complicado dizer, não deixa de te afetar, faz de conta que não estão dizendo. Se a gente se colocar no lugar, a gente também se afetaria independente da idade, né? Então a gente precisa ajudar a criança a conseguir se fortalecer apesar daquilo que acontece. E aí a gente enfraquece, né, o agressor, e ele deixa de ter função, né? Aquilo para de me afetar realmente, eu paro de dar tanta importância para isso, os outros param também de repente de dar importância para isso, e a escola consegue fazer um trabalho muito grande em cima disso, né? Se tivesse foco, trabalhar dentro de uma sala, falar de empatia, não falar especificamente daquela criança que está sofrendo para não expor, mas falar de empatia, falar de veja como o outro está se sentindo, o que eu gosto que façam comigo, o que eu não gosto, será que eu devo fazer com o outro, né? Fazer algumas dinâmicas, algumas atividades em grupo que possam construir esse sentimento entre as crianças, e aí a gente fortalece o grupo mesmo. Muito bem, conversamos com a doutora psicóloga do Hospital Vita, Lilian Sakagami, até por conta, né, adiantamos um pouco o assunto, amanhã é o dia da infância, por isso escolhemos o bullying para falar hoje. A gente sabe que o bullying também não acomete só as crianças, acomete os adultos, em casa, no trabalho, né, na faculdade, na universidade, quantos e quantos casos já acompanhamos, mas a ênfase ficou mesmo para a criança, até por conta do dia da infância, que é amanhã. O bullying, que é uma das formas de agressão contra a criança. Claro que nós somos contra, e por isso que a gente está conversando sobre o assunto aqui, até para alertar pais, professores, né, vizinhos, tios, avós, a todas as pessoas aí que têm no seu convívio, né, as crianças, porque o bullying ele pode sim causar problemas comportamentais para a criança hoje, e esse problema, se não observado, ele pode se agravar para amanhã, não é isso, doutor? E daí já também as suas considerações finais para a gente. Isso, não, com certeza. A gente não pode menosprezar essa questão de bullying, né? Trazendo esse sofrimento, isso altera várias coisas na vida da criança, né? Na personalidade dela, até enfraquece a autoestima, ela pode se definir como pessoa a partir daquele bullying, a partir daquela definição que o outro faz de mim, ela sendo muito forte, tendo muito impacto em mim, eu posso começar a me definir a partir daquela definição: burro, feio, gordo, né? Então, infeliz, ninguém nunca vai gostar de mim, então a gente afeta muito a autoestima, então a gente precisa estar muito atento sempre para que não, para que a criança não precise sofrer todos esses prejuízos a longo prazo, né? E se a gente lidar bem com essas situações, a gente fortalece o indivíduo, deixa ele mais seguro, mais resolutivo, né, com mais habilidade de resolução mesmo dos problemas à volta dele, nessa situação específica e em várias outras também. Então é um assunto bem importante mesmo, e pra gente estudar, na verdade, né, não só pra gente achar que todo mundo passa por isso e fica tudo bem, né, então a gente precisa ter essa atenção, essa sensibilidade. Tá certo, ok. Doutora Lilian Sakagami, obrigado mais uma vez por nos atender, viu? Bom trabalho para a senhora. Obrigada, bom dia. Bom dia, 8h49, já voltamos. Na RB2, Canal Aberto.